Levanta, menina, levanta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Queria conversar um pouquinho com você. Tomar um café? Vamos? Há uns meses atrás, um tempo atrás, eu estava procurando um tema para um evento que nós iríamos fazer. E esse tema, ele paralisou, assim, eu fiquei com a mente um pouco paralisada. O que falar? Sobre o que falar? E eu fui para frente do espelho e comecei a pentear meu cabelo. E ali, o tema veio, Deus me deu um tema. Espelho, espelho meu. Lá em Tiago 1:22, 23, vai falar sobre um homem que ele se olha no espelho e que ele não se reconhece mais. E talvez você, mulher, está nessa situação aí. Se encontra nessa situação de se olhar no espelho e não se reconhecer, mas não se reconhecer de vários aspectos. A gente fala muito sobre a questão física, inclusive eu até falei para vocês no outro vídeo, quero muito compartilhar dessa experiência com vocês. Eu vou passar por uma cirurgia dia 15, então eu ainda não estou podendo fazer exercícios físicos, né? Quando eu voltar vai demorar um pouquinho ainda, mas eu quero muito que a gente compartilhe dessa experiência juntas, né? Esse é um dos propósitos desse ano, né? Eu tenho 1,51 m, né? Estou bem acima do peso, eu preciso eliminar, até por uma questão de saúde também, né? Depois eu vou mostrar para vocês a minha rotina, o que eu estou me alimentando, que uma vai ajudando a outra. Vocês vão comentando, falando o que vocês estão fazendo e a gente vai se ajudando, tá bom? E com relação a essa fala, né? Às vezes a gente vai se perdendo no caminho mesmo, deixando de se reconhecer, deixando só de ser apenas a mãe, né? Ou só a dona de casa que cuida do esposo, ou só uma preocupação por conta da nossa rotina mesmo, de casa, trabalho, outras tarefas que nós temos, e a gente vai meio que se perdendo, meio que se deixando, meio que se vendo, deixando de se ver, deixando de se cuidar. E essa palavra ela é para você, né? Espelho, espelho meu. Que mulher sou eu? Que mulher eu tenho sido? Que pessoa eu tenho sido? Não para o outro, porque nós mulheres, acho que desde pequena a gente é forjado, ensinado a cuidar. Mas às vezes muita de nós esquece de cuidar de nós mesmos. É aí onde vem a depressão, é onde vem a crise, é onde vem a falta de cuidado consigo mesmo. Eu vou ser bem sincera para vocês que esse ano de 2026 eu dei uma boa relaxada mesmo, mas muitas coisas aconteceram. A minha irmã, aos 40 anos, ela tirou a própria vida por conta dos traumas, passou uma situação amorosa muito difícil, e o trauma da infância, de várias coisas, acabou sendo só um gatilho, essa situação que aconteceu, para que ela fizesse isso. E nós de fato éramos muito próximos, muito amigas, e isso deu um baque, assim, foi catastrófico na minha vida, e foi difícil se levantar por conta dessa situação. E eu de verdade não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é o quadro que você se encontra na sua vida hoje, mas se permita, em meio a essa situação que você tem vivido na sua vida, se levantar. Se permita, durante esse período da sua vida, que você possa entender que não é porque você teve uma perca ou porque você não teve uma infância boa. Depois a gente vai estar conversando sobre isso também. Depois eu vou estar compartilhando com você algumas histórias, algumas experiências. Mas não é porque isso aconteceu na sua vida que você tem que escolher ser uma mulher amarga. Ou não é porque coisas ruins aconteceram na sua vida que você tem que escolher doar para o outro, talvez às vezes o pior que você tenha. Porque ser feliz ou estar bem é uma escolha que você faz em meio a tudo que acontece de ruim na sua vida. Então, às vezes, de fato, a gente se encontra num beco sem saída, ou no fundo do poço, ou numa situação que parece que não tem saída, mas tem. E para que essa situação ela venha a ser resolvida nas nossas vidas,
existem duas situações. Primeiro é se levantar e começar de novo. E a segunda coisa é se apegar em Deus, se conectar ou se reconectar, porque é a única pessoa, é a única coisa que vai nos fazer ficar firme e constante é se refugiar em Deus. Então, a minha palavra para você, mulher, seja firme no seu propósito, seja firme naquilo que você escolher para a tua vida. Se olhe no espelho e comece a se reconhecer. Arrume seu cabelo, vai no mercado, coloque uma boa roupa, se arrume para você mesmo, esteja bem com você mesmo, escolha estar bem, porque nem tudo que nos acontece na nossa vida é sobre nós, ou foi nossa culpa, né? Às vezes por uma falta de escolha do outro, de cuidado do outro, e nem sempre é a nossa culpa, mas que você, mulher, possa se reconectar, fazer novas escolhas para a tua vida nesse ano de 2026 e que você possa estar bem, que você possa escolher também. Gente, eu tive um dia hoje que só Deus, mas isso não vai me abalar. Não vai ser a recíproca do outro, a forma com que o outro me tratou, a forma com que o outro fez comigo que vai fazer com que eu venha devolver, porque não é sobre ele, é sobre quem você escolhe ser. Independente daquilo que você receba do outro, ou independente daquilo que você esteja passando na sua vida. Então, esses meses, né, esses 2 meses, foi muito difícil por conta dessas percas, né, que eu venho tendo durante os anos, né, a minha mãe, o meu pai, os meus avós que nos criaram, agora minha irmã, meu irmão mais novo também. Então foram muitas percas, fora a história de vida, né, que foi muito difícil. Então tudo isso estava começando a meio que ser um peso e tirando as minhas forças mesmo, sabe? Então eu me olhei para dentro de mim, eu me olhei para frente do espelho e entendi que eu precisava me posicionar. Eu entendi que ia ter dias que ia ser extremamente difícil, ia ter dias que eu ia chorar, ia ter dias que eu ia gritar, ia ter dias que a dor ia ser imensa, mas eu tinha que começar, que recomeçar, que levantar, porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida, eu não podia parar e adoecer por conta de uma fatalidade, né? Uma escolha. Então, existem coisas na nossa vida que são extremamente difíceis, abusos físicos, psicológicos, situações financeiras que são extremas, e eu de fato não sei o que você vive aí do outro lado, mas escolha se levantar, escolha estar bem, escolha viver o melhor que você puder viver para você mesmo, e escolha durante esse período da sua vida de 2026, vai ter dias que vai ser difíceis, vai ter dias que a tempestade ela vai chegar, mas lembre-se que toda tempestade passa e um novo dia sempre acontece. Então, se levanta e seja feliz, escolha estar bem, mesmo com os problemas. O deserto e os problemas, eles não podem ser fixos na nossa vida, eles não podem ser permanentes, eles têm que passar. É claro que tem problemas que não vai ser passageiro, uma perca não é passageira, existem problemas que não é passageiro, mas as dores vão diminuindo e você vai aprendendo a lidar, mas você precisa se permitir viver bem e estar bem, mesmo com todos os problemas que sobrevêm a você, ou mesmo com as dores do passado, que são muitas, e como mulher, às vezes a gente sofre tantas coisas na nossa infância, na nossa adolescência, mas mesmo assim, escolha abandonar o passado, escolha ter um novo recomeço. Eu tive uma vida difícil, eu passei por coisas ruins, mas isso não vai me estagnar a viver o melhor que eu puder viver para minha vida emocional, para minha vida com a minha família, com aqueles que me rodeiam, porque a vida é muito rápida, gente. Passa muito rápido. E tão bom é quando a gente escolhe viver em nós, eu digo em nós, aqui dentro, o melhor, mesmo com
todas as coisas ruins que nos acontecem no decorrer da nossa vida. Eu conheci minha mãe já muito tarde, com 12 anos de idade, mas quando eu a conheci, eu escolhi viver com ela o melhor que eu podia viver até ela ir embora. Então, a vida ela é feita de escolhas e elas também decidem o nosso destino. Então, decida se levantar e recomeçar. Fica com Deus.